pelo sinal da Santa Cruz de nosso inimigo, que vai, Senhor Deus nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, feliz 2022. Iniciamos este novo ano, neste dia 1º de janeiro, cheios de esperança. A esperança que depositamos em Cristo, naquele que nos acompanha. Esperança essa que não é para nada uma espécie de alienação, que não é para nada fugir da realidade, não é para nada pensar, desejar que tudo vai ser perfeito, sem problemas, que não vamos ter que enfrentar obstáculos, tribulações, sofrimentos. O cristão não é um alienado. O cristão não é aquele que olha para o futuro ignorando a realidade concreta. A esperança não é nada disso. O cristão é extremamente realista. Tem os seus pés no chão. Esperança para nós não é uma fuga da realidade. A gente olha para o futuro com esperança porque confiamos naquela promessa que Cristo nos deixou, como lemos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, que ele, antes de subir aos céus, prometeu aos apóstolos e prometeu a mim e a você. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E, portanto, a esperança para nós é a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, o Senhor há de nos dar força, há de nos capacitar para que as enfrentemos. Ele não vai remover as dificuldades. Ele não vai fazer com que desapareçam magicamente das nossas vidas as situações difíceis e sofrimentos. Não. Não vai fazer isso. Porém, ele sempre, quando nós permitirmos isso, vai se fazer presente, vai nos dar força, vai nos consolar, sim, em meio a lágrimas que vamos ter que derramar, mas não vai deixar que nos falte o necessário para que continuemos na nossa trajetória, na nossa peregrinação rumo à meta, que é estar com Ele um dia no paraíso. E, pois bem, esse ano que inicia, então, com esperança, ainda que não saibamos, né, em concreto como serão as coisas, é também um convite para nós para fazermos propósitos, para que tenhamos como que essas metas que nos colocamos diante do ano, desse ciclo que se inicia. Ontem falávamos na reflexão do último dia do ano, né, da necessidade, que por outro lado é quase que um instinto devido, né, à nossa cultura, de fazer uma retrospectiva, né, quando está concluindo o ano. Né? A gente vê isso na televisão, nos jornais, e ontem eu convidava que fizéssemos uma retrospectiva da nossa vida espiritual e, sobretudo, nos concentrando nas coisas boas. Né? Porque as coisas ruins, elas saltam aos olhos, e às vezes, para perceber as coisas boas, né, aquelas ações consoladoras, aquelas ações nas quais Deus nos dá a fortaleza, às vezes precisamos fazer um pouco de esforço. Né? E hoje
em que também é normal na nossa cultura que as pessoas, né, atualizem os seus propósitos, sim, coloquem metas, planos para o ano que inicia também hoje. Convido a que o façamos, mas sempre nessa perspectiva espiritual. Não digo que não tem o seu valor, né, quem planeja, né, do ponto de vista, talvez, né, do seu trabalho, da forma como organiza as coisas do seu dia a dia, não, pelo amor de Deus, devem fazê-lo, mas devemos, né, como cristãos que somos, homens e mulheres de fé, também, né, ter bons propósitos, e que são os que contam em definitiva, porque são aqueles, né, que não simplesmente se limitam àquilo que eu faço, mas que tocam aquilo que eu sou. E esses são os verdadeiros bons propósitos, que me tornam uma pessoa melhor. E hoje, então, vamos refletir sobre isso. E a primeira ideia que eu gostaria aqui de ter como ponto de partida é a seguinte. Ontem mesmo eu mandei para várias pessoas, os votos, né, de um ano melhor, de um ano abençoado, de um ano que realmente fosse marcado por coisas boas. E todos nós fizemos isso ontem e desejamos do fundo do nosso coração, para nós e para os demais. Porém, a verdade é que, se queremos que o ano seja melhor, nós devemos ser melhores. Isso tem que estar claro. Como eu falava antes, o cristão é um realista. Não é um sujeito que vive na fantasia. E, portanto, a gente não pode ser como aquele sujeito, né, que olha para o futuro esperando que tudo magicamente fique bom, porque ele vai ganhar na Mega Sena. E aí todos os problemas vão se resolver. Não. Se você quer que a tua vida melhore, você tem que correr atrás. Você tem que se comprometer, tem que suar, tem que realmente colocar os meios para que aquilo que você pretende possa se converter numa realidade. Agora, é óbvio também que aquilo que eu pretendo tem que ser algo factível. Não pode ser uma meta inalcançável. Né? E aqui, segundo ponto. Né? O primeiro é esse. Se eu quero que as coisas sejam melhores, eu preciso ser melhor. E o segundo ponto é o seguinte: na hora de fazer propósitos, esses propósitos têm que ser concretos. Esses propósitos devem corresponder à minha realidade, não podem ser simplesmente metas nobilíssimas, virtuosíssimas, mas inalcançáveis. Porque isso, no fundo, não vai passar de um auto-engano. E aí vamos cair naquilo que eu disse que o cristão não pode ser, que é um alienado. Então, a minha realidade é medíocre, eu vejo que eu estou, né, como que empacado, e aí eu começo a imaginar, né, sem metas grandes, tá? Eu vou fazer e acontecer, e aí, com esse pensamento, eu não olho para a minha realidade concreta. Não. Eu tenho que olhar para a minha realidade concreta e me colocar coisas que realmente vão me ajudar a superar isso que agora, para mim, é um obstáculo. Diante de Deus, com a graça de Deus, sem sombra de dúvida, porém, né, olhando para a realidade. E nesse sentido, eu dizia, né, que os propósitos devem ser propósitos concretos, né, e não podem ser também abstrações. Né? Eu quero ser santo. Bendito seja Deus. Todos devemos querer ser santos, porque é a meta da vida cristã. Mas isso não é um propósito. Né? Isso é o objetivo da minha existência. O propósito são aquelas ações concretas que eu realmente sou capaz de realizar, que vão permitir que eu alcance esse objetivo da minha existência. Eu quero ser uma pessoa boa. Pois então, procure propósitos que vão te ajudar concretamente a ser uma pessoa melhor, mas não ficar só, né, no ideal abstrato. Porque o problema, às vezes, é esse. Né? A gente não sai do lugar porque a gente realmente não está
concretizando aquilo que é preciso para que eu comece a me mover. Então, primeiro, saber que se eu quero que as coisas sejam melhores, eu preciso ser melhor. Segundo, ter propósitos concretos que estejam ao meu alcance e que me ajudem, né, a alcançar isso que é o objetivo da minha existência, que ser uma pessoa boa, quer viver unido com Deus, em comunhão com Deus. E em terceiro lugar, terceiro ponto, é aquele de ter poucos propósitos. A gente pode fazer uma lista interminável, né? Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de, sei lá, fazer o quê, de falar mal dos outros, vou parar, né, de ficar pegando no pé da minha sogra. Eu posso fazer uma lista interminável, mas aqui também eu corro o risco de estar me auto-enganando. Porque faço tantos propósitos que no final das contas vou chegar no final do ano, desse ano 2022, dia 31 de dezembro de 2022, vou fazer a retrospectiva, né, o ano que está concluindo, fazer meu exame de consciência. É a primeira coisa que eu percebi é que eu nem me lembro mais dos propósitos que eu tinha me colocado. Em segundo lugar, se me lembro de quais propósitos tinha imposto a mim mesmo, vou perceber que não consegui realizar praticamente nenhum. Isso vai me frustrar. Então, propósitos concretos e poucos, um ou dois. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, um desses propósitos que eu gostaria, né, de sugerir, embora cada um diante de Deus, né, deve ver aquilo que é mais importante, mas um desses propósitos eu acho que a gente deveria sempre buscar, que é o da sinceridade, de sermos sinceros. Aqui, e sinceros de modo concreto, hein? Não estou falando de sinceridade como uma abstração. Não, não. Como, de fato, né, algo que a cada dia eu sou capaz e devo procurar viver. O que eu quero dizer com isso? A sinceridade pode ser identificada com a transparência, a autenticidade, ou dito de forma, né, mais olhando para aquilo que é o contrário, de não ser hipócrita. De ser uma pessoa cuja palavra e a ação estão em harmonia. E alguém pode dizer, rapaz, mas isso é muito difícil, né? Porque se a gente leva realmente isso a sério, tipo, não dá. Não, dá sim. Dá sim. E é óbvio que isso exige um esforço contínuo, mas a gente pode ver isso de duas formas. Em primeiro lugar, procurando, né, não julgar ninguém. Esse sujeito é um hipócrita, esse sujeito, né, fala, mas não faz nada. Pelo amor de Deus, olha, vamos se olhar no espelho. Né? Todos nós temos contradições. E quando eu falo aqui de ser sincero, o primeiro passo para a sinceridade é eu admitir a minha falta de sinceridade comigo mesmo. Nesse sentido aqui, eu já coloco a sinceridade, no fundo, como uma das formas de viver a virtude que é, para nós cristãos, uma das virtudes mais fundamentais, que é a virtude da humildade. E Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila dizia que não é outra coisa senão caminhar na verdade. É disso que se trata. Então, me olhar no espelho da alma, falar, não, olha, sim, muitas vezes eu sou mentiroso, eu vivo de aparência. O meu falar não corresponde ao meu agir. E não vou ficar julgando os outros, porque justamente, né, sei ver essas sombras na minha alma. E por outro lado, né, procurar em coisas pequenas, pequenas, né? Eu falava dos propósitos concretos, poucos. Então viver a sinceridade se faz, né, em coisas pequenas, como por exemplo,
tentar, na medida do possível, não ficar nas enrolações, ser transparente, confiar nas pessoas, não ter medo. Atenção que eu vou falar agora. Porque isso é muito difícil, mas é um caminho necessário. Não ter medo de expor a minha fraqueza aos demais. É isso, segundo os critérios desse mundo, né, dos poderosos, enfim, das pessoas que detêm uma autoridade de poder. Isso é algo inadmissível, né? Eu não posso demonstrar fraqueza. Nós cristãos não devemos ter medo da fraqueza. São Paulo tem uma passagem belíssima, belíssima de verdade, e que vale a pena que a reflitamos juntos. Se encontra na sua segunda carta aos Coríntios, na qual, logo após comentar, né, de uma visão que ele teve, uma coisa assim, extraordinária, né, ele fala, né, que teve uma experiência de ser arrebatado ao paraíso e que ouviu palavras inefáveis que a nenhum homem, né, é concedido escutar. Né? Depois de falar dessa experiência, ele vai compartilhar algo que era extremamente humilhante, mas que isso, né, era a base dessa sinceridade diante de Deus e diante dos demais. Aí ele diz o seguinte, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, continua São Paulo dizendo, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Pois, atenção que Paulo vai dizer, quando estou fraco, é então que sou forte. As palavras de Paulo, né, são realmente consoladoras, porque todos nós experimentamos isso. Né? Todos nós, às vezes, experimentamos. Tem um anjo de Satanás, né? Uma espécie de uma situação, uma pessoa, quem sabe, né? Uma circunstância, para que está nos esbofeteando, né? Nos humilhando, e a gente quer que aquilo, né, desapareça. E o Senhor diz, né, para mim e para você, basta-te a minha graça. Não tenha medo de se apresentar fraco. Não tenha medo de demonstrar que você precisa de ajuda. E não só ajuda divina, ajuda dos demais, da minha família, dos meus amigos. Aqui começa a humildade, aqui começa a vivência da sinceridade. E é esse, queridos irmãos, queridas irmãs, o propósito que eu acho que todos nós poderíamos procurar viver neste ano. E concluo essa meditação no início do ano com outra passagem de São Paulo, agora na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 14 a 16. Aqui como uma espécie de arremate de tudo isso que nós falamos. Sobretudo, diz São Paulo, revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. Portanto, essa consciência, viver na sinceridade, é também viver nesse amor, sabendo que todos nós somos um desastre ambulante. Que todos nós temos um espinho na carne e devemos um ajudar o outro. Superar essa pretensão de achar que apontando o erro do outro, meu erro não vai me incomodar tanto. Isso é uma falsidade, eu só vou ficar mais vazio. Então, amar,
respeitar, reconhecer que o outro é um pecador como eu também sou. Que possamos fazer isso sob os auspícios e a proteção de Nossa Senhora. Hoje, dia 1º de janeiro, celebramos a maternidade divina de Nossa Senhora, ou seja, o fato de que ela foi a mulher escolhida por Deus para trazer o Verbo que se fez carne, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus que assumiu uma natureza humana, permanecendo Deus verdadeiro, sendo também homem perfeito. E é ela, mãe, também é nossa. A mãe que sempre compreende, né? A mãe sempre reveste os filhos, né, sobre o véu da misericórdia. Né? Vê que os filhos são todos errados, né? Um tem mais erro do que o outro, e a mãe sempre procura justificar, sempre procura, né, de alguma forma, relativizar. Que aprendamos de Nossa Senhora a fazer isso com os nossos irmãos e irmãs. Que aprendamos com Nossa Senhora a sermos, né, mais misericordiosos. Que aprendamos com Nossa Senhora a ter esse olhar de reconciliação, esse olhar de perdão, esse olhar de quem não quer condenar, mas quer estender a mão e ajudar a se reerguer. Que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.